Fala, aurinegros! Beleza? Sou Joel Baluz, vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de iniciarmos o podcast, eu peço para você que segue a nossa página, que curte nosso trabalho, que possa aí compartilhar nosso conteúdo, pois isso ajuda muito, muito aqui no nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta! Schmelzer, Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht. Schieber, Reus in die Mitte, wir machen rein. Tor! Und kommt vor Freude über den Asphalt. 3:2, Als wir wär's ein rasten alle aus. Rhythmus, als gäb's ein Lied, das mich immer weiter durch die Straßen zieht. Komm dir entgegen, mich abzuholen, wie ausgemacht, zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt wie letztes Mal. Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, boa noite para todos vocês. Na nossa mesa virtual de hoje, nossa riquíssima mesa virtual de hoje, estou na presença do nosso querido editor, diretor do Borussia Dortmund Brasil, Renan Aradi. Boa noite, Rê, tudo bom? Boa noite, Elito, boa noite, galera. Então, tudo bem, né? Tudo bem, nós vamos levando uma semana bem difícil para o nosso Borussia Dortmund, vamos falar sobre isso nesse podcast. Eu, particularmente, não estou muito animado, para falar a verdade, estou desanimado, mas qual é o seu destaque inicial? A incrível capacidade que o Dortmund tem de perder para ele mesmo. Olha só, hein? E, de fato, né, praticamente, não diria que jogamos a Bundesliga no lixo, porque ainda tem muito campeonato pela frente, mas até então é decepcionante. E também estamos à presença do nosso querido Breno Benedito. Boa noite, Breno, tudo bom? Boa noite, Joel, boa noite, Renan, boa noite aos ouvintes. Boa noite, vamos lá, né? Vamos para mais um podcast aí maravilhoso. O podcast é maravilhoso, Breno. Nosso Borussia Dortmund nem tanto. Seu destaque inicial, Breno, nesse podcast de hoje? Nosso time nem tanto, mas eu vou destacar a volta do Guerreiro. Como eu gosto desse camisa 13. A volta do Guerreiro. Acredito que o Breno, né, vai, né, citar o Guerreiro aí, muito em função dessa belíssima partida que ele fez hoje pela UEFA Champions League diante a Lazio. Saiu porque ele já não estava sendo cotado para jogar, acabou jogando ainda meio que no sacrifício. Mas a UEFA Champions League nós vamos falar já, porque nós vamos agora adentrar a Bundesliga e eu tenho certeza que isso vai calhar muito com o destaque inicial do nosso querido Renan. Só para contextualizar, né, para quem acredito que todos os aurinegros que estão ouvindo nosso podcast já sabem nossa derrota diante do Colônia, um time que está aí praticamente na zona de rebaixamento, vai ser rebaixado praticamente, acredito eu que Schalke e Colônia não escapam. E mais uma vez o Borussia Dortmund pede para o time de baixo da tabela. Inclusive, nós havíamos adiantado isso no nosso pré-jogo da partida, em que o Borussia Dortmund, nosso amado Borussia Dortmund, tem uma sina de perder para times que estão lá embaixo da tabela. Perdemos ponto para esses times e que é, né, fundamental para o final do campeonato. Meu querido Renan, essa partida aí, novamente, né, ela... Uma partida tática onde o Colônia recuou suas linhas, ficou na defesa, na retranca, explorando nossos defeitos. E para variar, o Borussia Dortmund com muita posse de bola e que não consegue criar. Renan, fala para nós aí, para os nossos torcedores, todo mundo está ouvindo, o quanto frustrante ver uma partida dessa, onde o time não tem reação e onde alguns jogadores que poderiam desequilibrar acabam ficando ausentes numa partida importante dessa, juntando aí com o seu destaque inicial, Rê. Olha, foi uma partida que, sinceramente, eu não esperava ser tão ruim como foi, né? O Dortmund, como a gente fala, ele ganha muitas vezes, tem vitórias mas que são band-aids, né? Que elas ficam ali momentaneamente, mas a gente sabe que o time não jogou bem. Porém, até no nosso grupo a gente tinha brincado em algumas vezes, né, que o Dortmund era o time de um tempo, e nas últimas duas partidas a gente, principalmente contra o Hertha Berlim, a gente viu que
que foi assim, né? Que o time não fez um bom primeiro tempo, mas o segundo tempo foi um segundo tempo que o Haaland esmagou. Já contra o Colônia, a esperança foi a mesma, porque o primeiro tempo do time não, sinceramente, foi pífio. Foi um primeiro tempo que, olha, se o jogo fosse aqueles jogos mais cedo, dava para dormir assistindo, porque o time não consegue criar. E se estendeu, né? Porque o segundo tempo também não foi nada bom. O time achou ali um gol. E os 2 gols do Colônia foram iguais praticamente, né? Com 2 falhas que, pelo amor de Deus, o segundo gol, pior ainda porque o cara tava sozinho na segunda trave. Como que você toma praticamente 2 gols iguais? Um erro não serviu? Você erra 2 vezes igual? Não dá pra entender muito o que aconteceu. Parece que o time não tava ligado, que achou que ia ser igual o jogo do Hertha, que a hora que virasse, a hora que o time quisesse, ganhava. Não dá muito para entender o que aconteceu, porque o time não jogou. Foi praticamente como se só o Colônia tivesse em campo. O Colônia estava ligado. O Colônia tinha 3 pontos na Bundesliga. O Dortmund não perdia para o Colônia em Dortmund há 19 anos. E o nosso querido... todo o nosso querido elenco, nosso querido técnico, nossos queridos diretores conseguiram essa proeza. Depois de 19 anos, perder para o Colônia em casa. Então, como eu disse, o Dortmund ele perde para ele mesmo. Por quê? Porque não era um jogo para perder. Principalmente para quem almeja ganhar um título. O Bayern, ele tropeça e a gente tem chance, mas não aproveita. O que aconteceu contra o Colônia não pode acontecer. Não posso falar que é algo que não acontece frequentemente, porque recentemente a gente também perdeu do Augsburg, né? Então é outro tropeço que não deveria ter acontecido. Por isso que eu volto a... Ele tem uma capacidade que eu não vejo em nenhum outro time, de na hora que precisa, ele perde para ele mesmo. Contra o Colônia foi assim. Contra o Colônia, principalmente, a gente pôde ver que vai ter dias que o Haaland não vai estar nos melhores dias dele. E aí a gente vai ficar como? Vai depender do quê? De ninguém? Porque contra o Colônia foi assim. Quando a bola não chegou no Haaland. Além da... Não sei como... Não deu para identificar se ele estava num dia bom ou num dia ruim. Porque ele não teve muitas chances. O meio-campo não trabalhou com ele. Foi um jogo que eu sinceramente esperava muito mais do Dortmund. Muito mesmo. Porque era um jogo para ganhar de pelo menos 2-0. 1-0 que fosse. Mas pelo menos 2-0. Porque Colônia tá na... A briga do Colônia é outra. A nossa é o título, a do Colônia é para ficar. Então eu não consigo entender como que o Dortmund consegue essas proezas, né? Principalmente dentro de casa. Tudo bem que sem a torcida muda um pouco essa história, mas não muda 100%. O time precisa ser mais ligado, o time precisa ter, sei lá, um estalo dentro de campo. Não dá pra gente ficar sempre assim, com um time apático em campo. Um time nulo. Eu vejo muita gente falando, principalmente quando a gente perde pro Bayern, o campeonato acabou, pode dar taça pro Bayern. Contra o Bayern a gente disputa 6 pontos. O problema do Dortmund não é perder pro Bayern. O problema do Dortmund é perder para um time que tá lutando para não cair. Esse é o real problema. Perfeito, Rei. E só para só para lembrar aí que o Colônia ele estava sem vencer uma partida desde setembro, ou seja, é muito tempo sem um time vencer. E aí quem dá essa proeza aí, né, quem acaba, né, sendo o Robin Hood aí no caso, o Borussia Dortmund, infelizmente. E assim, o que mais impressiona também, acho que vai ser dito aqui nesse podcast aqui, né, tanto pelo Rei e pelo Breno, estou falando agora, que assim, o que mais impressiona é a declaração da diretoria ao falar que se o Bayern continuar jogando dessa forma,
forma, não tem como vencer a Bundesliga mesmo. Nossa, será que eles não estão enxergando que é o Borussia Dortmund que está jogando mal? A declaração deveria ser, se a gente continuar jogando dessa forma, a gente não vai ganhar. Essa deveria ser a declaração deles. Exatamente, inclusive seria uma autocrítica, né? Você ter autocrítica também é algo bom, é algo de um ser humano com honra, né? E nem isso faz, porque joga responsabilidade para o adversário, para o rival, né? Exaltando inclusive esse rival, né? Sendo que eu acho isso, bom, eu sou do tempo do futebol raiz, não gosto muito disso. Acho que nós temos que ter pelo menos autocrítica para reconhecer que não estamos jogando bem, o trabalho técnico está sendo legal e mudar isso. Mas não, enquanto continuar com essa desculpinha aí não vai ter jeito, né? Aí vai ter esses resultados aí que, infelizmente, né, perdendo para time de baixo da tabela e não ganhando a Bundesliga. Se a gente for parar para pensar, você deve ter melhor que eu aí, não sei se você tem na mão, se não tiver, desculpa. Quantos pontos que a gente tá do Bayern? Se eu não me engano, são 4 pontos. Não aumentou a diferença? De 20, 21, 20, 21, 22, 4 pontos. 4 pontos, a gente perdeu 6 pontos para times que estão brigando lá embaixo. Não, para times que estão brigando lá embaixo não, que o Augsburg não tá, mas daria para ganhar. O Colônia, ele tá ali brigando para não cair. Então foram 6 pontos que a gente poderia estar líder. Não, tem um detalhe aí, porque assim, o Bayer Leverkusen tá com 19 e o RB Leipzig com 20, ou seja, não é só o Bayern que tá na nossa frente, 2 times na nossa frente, ainda com o Wolfsburg cafungando. Então, porque você pensa que a gente tá aí com 18 na 4ª colocação. 6 pontos a mais que a gente... Tudo bem, nesse meio tempo a gente perdeu pro Bayern, mas perdeu 3 pontos, e o Bayern também perdeu pontos depois desse jogo. Então estaria no praticamente elas por elas. Era 6 pontos a mais que a gente teria e estaria na liderança. Exatamente, né? E ainda vai perder pontos também, né? Esse ponto também que o Bayern... Exato, eles não vão ganhar todas até o fim do campeonato. Como eles já perderam, eles vão perder mais. Só que a diferença o Bayern perde quando ele pode perder. O Dortmund perde quando não pode perder. Pois é. E, bom, vamos trazer agora o Renan, nosso querido Breno, para o debate. E vou perguntar para o Breno a seguinte questão aqui. O quanto decepcionante é essa derrota do Borussia Dortmund para o Colônia, Breno? E, Breno, você, assim como eu também, né? Você também faz pré-jogo, você gosta de fazer uma análise de pré-jogo diante de uma partida e tal. E, assim, quando você vê um resultado do vice-lanterna, uma vitória diante do nosso Borussia Dortmund, qual é a cara que você fica na hora? Porque você faz uma análise ali bonitinha ali, você projeta uma vitória, porque, de fato, né, o futebol não tem como você prever na bola de cristal, não é uma loteria, mas tem como você, pelo menos, projetar, né? E o Borussia Dortmund era favorito diante do Colônia, então, que cara que você vê essa partida, o quanto decepcionante essa partida é para você, Breno? É muito decepcionante, né? Porque o time não teve reação nenhuma, nem quando tomou o primeiro e nem mesmo quando tomou o segundo, né? Não foi aquela pressão que a gente esperava. O time se recompõe mal, a marcação é toda errada, o primeiro gol foi de uma marcação totalmente errada na grande área, enfim, gols muito, não digo aleatórios, mas falta de atenção, falta de olhar mais o jogador. Então acaba sendo que muito decepcionante, né? É claro que seria uma vitória muito importante, até porque o Colônia ele briga para não cair. Ele vai brigar para não cair até o final do campeonato. Como o Renan falou, o Bayern também tropeçou, então ficaria elas por elas. Esses pontos, essas derrotas que deixam o torcedor... Não é só a derrota em si que a gente fica bravo e amargo. São as declarações dos pós-jogos. Eu acho que a gente fica mais irritado não só com o jogo, mas principalmente com as declarações. Lógico que elogiar um trabalho do rival, ok, acho que até compreensível, o cara foi campeão, enfim, mas não dá para ficar babando o ovo do Bayern. É inadmissível, porque alguma coisa tá errada dentro da gente, dentro do Dortmund. E é isso, são declarações que a gente vê que os caras estão cegos achando que o trabalho tá lindo,
é só flores, mas não é só flores. Nunca teve só flores. Você, tipo, numa primeira temporada, o cara não ir bem para adaptação, ok, eu acho que é até normal. Mas já no segundo, você já podia brigar. E no terceiro, cara, era para tapar a pau. Ou no mínimo tá 22-21, ou 22-22, ou sei lá, 22-20, ou a gente com um ponto à frente, ou 2 pontos a mais. Porque são derrotas que não pode acontecer. Lógico que é o futebol, é 11 contra 11, é uma caixinha de surpresa, enfim. Mas, sim, o Borussia tá sempre brigando, cara. Brigando pelo título. Ele não pode perder um jogo como esse. Você empatar com o Bayern, ou perder pro Bayern, ou ganhar, ou, enfim, ter os 3 resultados contra o Bayern, é normal. Você tropeçar num Bayer Leverkusen e depois recuperar, é normal, porque o Bayer Leverkusen é um time bom, o Leipzig também. Agora, o Wolfsburg também, são resultados até normais de um empate, uma vitória, enfim, dos 3 resultados. Agora, na parte da tabela, você tem que ganhar. Você tem que ganhar e golear, porque é ali que vai fazer a diferença, é no saldo de gols. Se você não golear, você também pode acabar perdendo, mas por uma diferença pouca, mas tudo bem. Agora, o que não pode é perder. E não só perder, é você florear a situação que está acontecendo. Olha, sinceramente, eu acho que o que mais me irrita não é, pelo menos pra mim, não é perder. Meu problema não é perder, igual o Breno falou. O problema não é perder. Perder, todo mundo vai perder uma hora. O problema é ver a passividade dos jogadores, o modo que eles aceitam a derrota. Não dá, a gente vê alguns jogadores que parece que o Dortmund tá ganhando. Não dá, tipo, o time não... Parece que não entendeu quanto tá o placar. Eu não consigo entender isso. Não são todos jogadores, lógico, a gente sabe que tem alguns ali que se pudesse dava porrada, mas tem algumas coisas ali que não dá pra entender não. Me irrita muito ver um time perdendo de 2-0 e sendo passivo no jogo dentro da sua casa. O que me irrita mais ainda é o jogo dentro de casa. E o grande problema é a lateral direita, ou a lateral, a ala direita, enfim, é pelo lado direito. Porque o Meunier não encaixou. Ele corre com calça jeans, molhado ainda por cima. Acho que deve ser bem molhado essa calça jeans. O Passalak tá difícil. O Morey também tá meio difícil. Eles são jovens. Mas sim, é preciso ter lá. Tem que fazer acontecer. Porque não pode ficar só dependendo da lateral esquerda. Porque há um tempo atrás a lateral esquerda era Capenga e a direita estava boa com o Hakimi. Agora inverteu. O Guerreiro é bom jogador. O Nico, infelizmente, depois a gente vai falar que fez um pênalti, mas assim, é um bom jogador. Dá para você ficar ali. Agora a lateral direita, agora ela tá capenga para a direita. Pois é, e são problemas crônicos que, assim, e sem esquecer também, né? Assim, nós não devemos esquecer, acho que é bom citar aqui, inclusive, mais uma vez, a ausência do nosso capitão dentro de campo, que no setor ofensivo não ofereceu perigo, não ofereceu nada e tá complicada essa situação. Tanto é que eu acho que o Reina não pode ser banco do Marco Reus hoje. Essa é uma outra questão, né? Talvez acho que ele tenha jogado, tá jogando mais pelo nome, aí vai vir as Reusettes aí. Ah, não, mas ele é um grande jogador, ele é a essência, a gente já falou isso aqui, mas, cara, não é isso que conta. Não é só você ter o nome que você vai ter que jogar, vai ter que ser o capitão. Todo mundo já pegou banco. Qual o problema dele pegar banco? Não tem nenhum problema. Todo grande jogador já ficou no banco de reservas. Exatamente, né? E outra coisa também que devemos ressaltar aqui, porque assim, eu muito observo os torcedores, nossos irmãos de farda aí, né? Nossos irmãos de sangue aurinegro, sempre colocando assim,
com esse empate de hoje, com a derrota contra o Colônia, empate contra a Lazio, se perder a Pocal, o Fabré vai ser demitido. Não, galera, não vai ser demitido. Ele ficará até o final da temporada, com certeza, porque a nossa diretoria, pelo menos se existe, não sei se nem é uma qualidade isso, né? Era para ser uma qualidade, mas não considera uma qualidade, mas parece que eles têm palavra, né? Então eles manteram a palavra que vão manter o Fabré até o final da temporada, e assim será, teremos que engolir, como diria o Zagallo, teremos que engolir o Fabré, infelizmente, e não tem jeito. Ver esse Borussia Dortmund estável, decepcionando sempre, né, nos momentos chaves, e é isso, não tem o que fazer, é torcer pro Borussia Dortmund sem pensar na diretoria, no treinador, enfim, o Borussia Dortmund acima de tudo isso, que é mais importante do que qualquer jogador e treinador, não tem jeito. Concordo. Vou acrescentar mais uma coisa a partida aí contra o Colônia, porque de fato é uma partida que, assim, eu acreditava que hoje teríamos um pouco de assunto, né, tipo, pelo menos positivo para falar, mas eu já imaginava que seria mais ou menos esse clima de descontentação. Mas alguém quer, para fechar aí o jogo Colônia e Borussia Dortmund, antes de dar pelo menos o melhor jogador da partida? Ninguém pode seguir, que não... Eu sinceramente tô tentando buscar alguma coisa assim que me agradou no time, mas foi um jogo que foi muito apagado. O Dortmund não teve momentos ali que a gente pensasse que poderia vir a reação, né? Perfeito. E, assim, do time, nessa partida, algum jogador que vocês escolham como melhor em campo do Borussia Dortmund? Não do Colônia, mas do Borussia Dortmund. Alguém ou não vão dar nota pra ninguém? Tá difícil. É difícil? Então beleza, então vamos pular essa parte. Bom, então vamos passar aqui a classificação da Bundesliga, como eu já tinha frisado aqui, né? O Bayern de Munique na primeira colocação com 22 pontos, RB Leipzig na segunda colocação com 20 pontos, Bayer Leverkusen aí, ó, tá uma boa sequência, hein? Sequência de 4 vitórias consecutivas aí, tá com 19 pontos. Nosso Borussia Dortmund sempre estável, com 18 pontos, podendo estar na ponta da tabela, mas não está. Abaixo dele vem o Wolfsburg com 17, o Union Berlin com 16 e o Mönchengladbach que sapecou o Schalke aí, tá com 15 pontos. Bom, e na lanterna aqui, né, vamos lá, né? Na lanterna aqui, Schalke com 3 pontos, o Arminia com 4 e o mais. Hoje cairiam para a Série B, o mais disputaria a repescagem no caso. E o Colônia, com essa vitória, conseguiu sair da zona de rebaixamento. Vejam só. Hein? Bom, nossa próxima partida aqui, deixa eu buscar a nossa próxima partida aqui antes de mais nada. Alguém tem de cabeça? É contra o Eintracht Frankfurt. Isso. Fora de casa, hein? Então vamos pro palpite aí no dia 5/12, às 11h30. Vamos pro palpite dessa partida aí. Vamos lá, galera, sem fazer média, hein? Frankfurt contra Borussia Dortmund aí, começando pelo Renan. 1-0 Dortmund, gol do Hazard. 1-0 BVB, Hazard. Pelo, meu querido. 1-0 também, mas o gol do Guerreiro. Guerreiro. Cara, eu vou do contra, hein? Eu vou 1-1. Tô bravo, tô puto, foda-se. 1-1. Tô com o pizinho no meu palavrão. Vou de... O Haaland não vai estar jogando, né? Ele tá fora, né? Exato. Vou de Hazard também. Bom, então é isso, então. São esses nossos palpites aí, né? Eu espero que o Borussia Dortmund vença, mas a revolta faz com que eu faça outro tipo de aposta aqui. Não queria fazer esse tipo de aposta, mas vamos lá, vamos seguir aqui o nosso podcast. E agora vamos falar de UEFA Champions League, né? The Champions! Olha só, sempre afinado, hein, galera? Borussia Dortmund contra Lazio era o jogo chave do grupo da sorte. Quem vencesse ali praticamente, né, garantiria a primeira colocação, mas o empate também não era ruim dentro da circunstância, mas é claro que empate não deixa ninguém feliz, até porque nós perdemos em Roma, empatamos na nossa casa, queríamos devolver aquela derrota lá que não gostamos. De fato, a Lazio passou por cima do Borussia Dortmund em Roma e esperávamos o quê? Uma vitória convincente. Mas aí vem o desfalque do Haaland, que é o nosso principal jogador, o nosso centroavante, nosso único centroavante de fato, né? E é uma crítica para a diretoria, que sem planejamento algum, tanto é que hoje dependemos do Moukoko, o menino que vem da base, para ser centroavante ali, e até como o Felipe colocou no grupo do Borussia Dortmund no Brasil, um salve pro Felipe, colocou, se você coloca o Moukoko, você escancara a falta de planejamento. Concordo com ele, mas eu teria colocado o Moukoko pelo menos de titular no lugar do Marco Reus, que não faz função legal de atacante, mal faz de meia hoje em dia, quanto mais de atacante.
Então, eu acho também decepcionante também, querido Renan. Como que você enxerga essa partida? Algo que você gostou, algo de positivo? E o que você... Sua análise aí dessa partida aí, que tá bem quente, né? Foi agora há pouco. Foi mais uma partida frustrante do Dortmund, né? Já começou a frustração quando houve a notícia de que nem Kahn nem Haaland ia pro jogo, né? Porque o Kahn também ficou de fora e por conta também de uma lesão, e só piorou ainda o humor, né? Quando o Favre declarou que o Haaland só volta em janeiro, né? Então, o que era ruim piorou. Então, o jogo também não ajudou muito, porque sem o Haaland o time do Dortmund parece que fica cego. Ele não tem uma referência, né, para quem passar a bola. Como você já disse, Marco Reus não é atacante, então ele já não tá jogando bem. Ainda de atacante, menos ainda, né? O Dortmund tocou muito. Agrediu a Lazio, sim, mas não o suficiente para ganhar o jogo. Foi um jogo igual. O Dortmund foi prejudicado, porque aquilo ali não foi pênalti nem aqui, nem em lugar nenhum. Isso porque a gente tem o VAR, né? Mas, pelo visto, o VAR só funciona quando convém, né? Porque aquilo ali não foi pênalti nunca. O árbitro tava na cara da jogada, ele tava ali, não tinha ninguém que tampasse a visão dele. Ele não deu pênalti na hora, o VAR chamou e ele resolveu dar o pênalti. Alguma coisa bem estranha, né? Eu queria muito saber o que houve, o que o VAR falou pra ele, porque aquilo não foi pênalti. Não foi mesmo. E a gente reviu várias vezes e não foi. Foi uma encenação das piores que eu já vi e ele resolveu dar o pênalti. Aliás, um dos piores árbitros que eu já vi apitando Champions League, porque ele queria aparecer no jogo mais do que os times. Então, já me irritou por isso. Aí ainda o Dortmund não fez por merecer em campo. Então, foi um empate justo que classificou o Dortmund, mas precisa ganhar o próximo jogo, porque precisa se classificar em primeiro. A gente tá vendo que todas as equipes grandes já estão se classificando, então se classificar em segundo seria praticamente assinar um atestado de pegar um time mais forte na próxima fase já, né? Então foi um jogo... Oi? Seria caixão e vela praticamente. Praticamente, porque assim... Tudo bem, é só ano que vem a próxima fase a gente já vai poder contar com o Haaland e talvez se baixar uma luz lá na diretoria tenhamos contratações, o que eu acho muito, mas muito, muito, muito difícil. Não acredito que o Dortmund vá trazer ninguém nessa próxima janela de transferências, até porque ainda não teve a volta dos públicos para o estádio, então não tem a renda do Signal, né? Então foi um jogo bem ruim, um jogo que fez o empate foi o mais justo. Os times jogaram pro gasto. O Dortmund, igual eu falei, não tinha o seu ponto de referência, o que mais uma vez me traz o Marco Reus, que é o capitão e deveria ser o maior ponto de referência do Dortmund. E não é. Hoje o ponto de referência do Dortmund em campo não é o seu capitão. É um menino que chegou na temporada passada, que é o nosso artilheiro, que pega a bola e manda pra dentro. O Dortmund sem o Haaland perde toda a sua força, né? A gente já vem falando há um tempo. O Marco Reus não vem jogando nada bem. O Sancho não tá na melhor fase. Então, o que sobra pra gente é alguns lampejos. A gente teve o Guerreiro hoje, mas o Guerreiro teve uma lesão na outra partida, né? E era até dúvida para a partida de hoje. Até por isso ele foi substituído. Eu vi muita gente reclamando, mas não tem o que fazer. Porque a gente perdeu o Hummels também na partida. Saiu machucado. E corria, se o Favre deixa o Guerreiro, corria o risco de desgastar ele e perder mais um jogador. Além do Haaland, do Kahn e do Hummels. Perder o Guerreiro também seria sinal. Ele podia pegar as coisas dele e ir para casa, porque perdesse todos esses jogadores, esquece. Aí você podia falar que acabou a temporada, porque não. Eu
eu mesmo ia começar a ficar bem preocupado, porque são as peças principais do time, né? Então, eu acredito que agora o Dortmund vai depender muito, pelo menos até o Haaland voltar, do Sancho, do Reina e do Brandt. Essas são as minhas esperanças. Eu, infelizmente, não tenho esperanças em relação ao futebol do Reus, nosso capitão, porque ele não é que ele a gente olha e fala, não, ele tá melhorando. Tava ruim, mas tá melhorando. Ele parece que o futebol dele parou em um nível e ficou. Só que é um nível que não é para ser titular, igual o Breno falou. É um nível que ele pode ir pro banco um pouco, porque hoje ele errava passe de meio metro, cara. Não dá para entender isso. Por que tá de titular ainda? Não dá. É um momento que o Favre vai ter que tomar as decisões. E serão decisões difíceis, a gente sabe. Porque a falta de planejamento pega. A sorte do Dortmund é que, dependendo do tempo que o Hummels ficar parado, a gente tem alguém para substituir, né? Porque o Zagadou voltou hoje. Então, pelo menos, eu acredito que não vai precisar improvisar ninguém colocando o Zagadou. Só que aí a gente vai para outro ponto. Como que o Zagadou vai voltar? Vai ser aquele Zagadou que estava evoluindo? Ou aquele outro Zagadou que a gente falava antes, que era um Zagadou sem experiência e um zagueiro que não passava segurança? Porque aí a gente vai ter uma zaga mais jovem, né? O Hummels é a experiência ali. Sem o Hummels, a gente tem Akanji e Zagadou. É uma zaga não tão forte, a não ser que ele resolva, não sei se o Kahn vai ficar fora quanto tempo, né? Porque não falaram ainda, mas não sei se ele também poderia recuar o Kahn. Mas vai ser tudo isso conforme a gente for indo nessa temporada. Mas, cara, sinceramente, tá preocupante a situação, porque a gente sabe que até agora não estava tendo problema com lesão, mas chegou a hora, né? E foi também, sobre essa lesão do Haaland, foi algo que eu falei aqui semana passada, quando eu disse que o Favre estava alternando as escalações, os esquemas táticos. Ele podia alternar na defesa, que era o número de jogadores, mas as peças eram praticamente as mesmas, o meio, e o ataque era sempre a mesma pessoa, Haaland. E ainda brinquei, né? Falei, Deus quiser, ele não se machuca, boca santa. O que aconteceu? Haaland machucado. Então, por aí a gente pode ver que é algo que pode-se dizer que era previsível. Porque o Haaland, ele dá tudo dele no jogo. Ele deixa até a última gota dele em campo. Então, ele jogando todos os jogos, dando tudo que ele dá em campo, numa hora, a gente poderia esperar essa contusão, né? E chegou. Aí agora, só em janeiro. E só para trazer uma lembrança aí do Marco Reus, que dá saudade dele, foi numa partida de mata-mata contra o Real Madrid. Acho que nossos irmãos aurinegros vão lembrar que quando o Mkhitaryan errou os 2 gols na cara, que o Marco Reus entrou na partida em Dortmund, entrou e destruiu aquela partida. Ele acabou com o Real Madrid praticamente, por pouco nós não conseguimos empatar aquela partida ali, né, na placar agregado. E infelizmente hoje em dia não temos esse Marco Reus, esperamos que ele volte a jogar. E por assim, coincidência ou não, se pegarmos os trabalhos dos treinadores do Jürgen Klopp até o Favre, né? Aí você tem o Tuchel, você tem o Stogger, né? Você tem o Peter Bosz. A atuação do Marco Reus, o rendimento dele, o Favre é o mais abaixo em relação a todos os treinadores. Então, às vezes, não estou querendo passar um pano no Marco Reus, mas coincidentemente com o Favre o Marco Reus joga menos bola, né? Coincidentemente, né? Enfim. E, bom, trazendo agora o nosso querido Breno o debate, ele colocou no destaque inicial a questão do Rafael Guerreiro, que provavelmente, né, em relação a essa partida que jogou muito bem. Breno, sua leitura perante essa partida aí, decepcionou também esse empate, e o Guerreiro pelo menos destoou, né, pelo menos positivamente falando, Breno? Mais um jogo que é mal, né? O time é mal treinado,
mal jogado, né? Você vê que a recomposição do time é ruim. As linhas, elas não são como que podemos falar, elas não são próximas, né? Parece que são jogadores que estão sempre estreando, né? Estreando no sentido de jogar pela primeira vez. O time é uma bagunça, uma confusão, a gente sempre vem tocando nessa tecla. E o bom que o Guerreiro voltou, é um jogador que eu particularmente gosto, né? Desde que quando ele chegou no BVB, é um jogador que faz muitas funções, né? Então, e é sempre um cara que está sempre no nível alto, né? Ele nunca tem abaixado o seu nível, tanto que já teve proposta de times fortes e ele acabou não indo. E ele fez um grande jogo hoje, fez um belo gol. Lógico que não dá para você jogar os 90 minutos depois de uma contusão que ele teve, mas é notório que pelo lado esquerdo, quando ele não joga, o time não vai bem. É uma visão que eu tenho, não sei se vocês concordam ou não, se vocês quiserem falar, discordar, sem nenhum problema. Mas em relação ao Ross, ele não tá fazendo essa função, parece que essa faixa tá pesando muito para ele não tá conseguindo acertar. Num jogo contra o Bayern, que teve a bola do empate na frente do gol, que eu falei naquele podcast, se fosse o Götze, teria feito. Teria uma outra visão do gol. Ele não tá fazendo por merecer essa titularidade, por mais que seja o Royce, que a gente sempre fala, e o coletivo não tá legal, o time não tá se encaixando. Não sei quem falou lá no grupo, com 3 zagueiros acontece alguma merda, mas com 3 zagueiros, com 2 zagueiros, com 11 em campo, com treinador fora, acontece alguma merda, é sempre assim. Então, e o planejamento que a gente sempre vem falando, que vem sempre pecando, né? Uma vitória hoje praticamente colocaria a gente em primeiro lugar. A gente ainda está em primeiro, vamos jogar fora de casa contra o Zenit. É o último do grupo, né? Então, vencer, nem que seja por 0,5, para deixar essa classificação em primeiro, para a gente não ter uma grande surpresa, né? Apesar que pode, né, ter alguma surpresa, porque se esperando do BVB, a gente vai falar ali pelo giro, né? Você vê que o Real pode ficar em segundo e aí pode cruzar com o Borussia Dortmund. E aí só rapidinho que você falou do Zenit. O Zenit hoje perdeu de 3-0 pro Bruges e ele tem um empate na competição só. Ele perdeu quase todas, né? Perdeu quase todas. Então é mais que obrigação de vencer. Mas também pode acalhar que o Real acabe ficando em segundo, e aí não tem esse negócio de primeiro, o A pega o B, o C pega o F, enfim. Aí tudo é misturado. E aí pode acontecer que a gente pode pegar o Real Madrid também. Então é muito complicado, mas assim, teoricamente, você ficando em primeiro, você acaba meio que pegando um time menor, um time mais fraco tecnicamente. Se bem que eu tô olhando aqui os grupos, primeiro ou segundo tanto faz, viu? Porque no grupo A, não, pode terminar, desculpa. Era isso, não, pode explanar, fica à vontade. O grupo A, a gente tem o Bayern em primeiro, que já está classificado, e o Atlético de Madrid em segundo. Então a gente já pode pegar o Atlético de Madrid. Aí vem o grupo B, que você acabou de falar, que é o Gladbach, Shakhtar e Real Madrid ou Inter. Todos ainda, se eu não me engano, podem se classificar. Então qualquer um desses é forte. Pode pegar um Real Madrid ou uma Inter. Ou até um Gladbach também, né?
Então, um Shakhtar também, a gente viu que o Shakhtar tá dando problema aí. Aí a gente também tem o grupo D, com Liverpool, Atalanta e Ajax. São times que a gente sabe que daria problema. E tem o grupo G e o H também. O G tem Barcelona e Juventus, qualquer um dos dois pode ser o segundo. E o H tá embolado. PSG, Manchester United e Leipzig. Então a gente pode pegar qualquer um desses três também. Então, vendo assim, primeiro ou segundo, vai ser uma fase que a gente vai ter que ter mais sorte do que juízo. É verdade, bem lembrado, né? Mas assim, não, a gente tem o Zenit, mas por obrigação a gente tem que vencer, né? Porque é igual você falou, é obrigação ganhar e se classificar em primeiro, até pelo grupo que a gente caiu. Sim, exato. Não tem a menor eu acho que vai ser uma Liga dos Campeões. Quando a gente fez explanou, né, sobre os grupos, teria essa possibilidade de ser primeiro ou segundo. Poderia ter Juventus, poderia ter PSG, poderia ter Manchester. O que você falou, é mais sorte do que juízo. Porque a gente pode também pegar uma Atalanta, pode pegar um Porto. Tem um detalhe aí, galera, que se o Gladbach, não podemos pegar times alemães. Eu lembrei disso agora, a próxima fase ainda tem esse chaveamento. Nem o Leipzig nem o Gladbach a gente pode pegar. A gente ainda nas oitavas não pode pegar time do mesmo Não, do mesmo país não. Por quê? Eu não sabia. Eu não sei o motivo, mas é só depois, na outra em diante, que aí já não tem mais regras nenhumas. Entendeu? O motivo é que regra. Mas aproveitando então o ensejo que a gente tá aí nesse assunto, para vocês, desses nomes aí, qual vocês acham que o Dortmund pega, supondo que a gente se classifique em primeiro, e quem vocês gostariam que o Dortmund pegasse? Manda aí, Breno. Cara, falando que eu gostaria de pegar, eu gostaria de pegar o Porto ou um Atalanta, não sei, tá entre esses dois aí. Mas a zica é tão grande que a gente é capaz de pegar a Juventus. Eu ia falar isso. Eu queria o Porto, mas a zica é tão grande que provavelmente vai vir um dos times do grupo da morte, tanto do grupo P quanto do grupo do H, é isso? Isso, H. O grupo H. Exato. Eu queria pegar o PSG, viu? Mas aí teríamos que ficar... Eu também... Pode falar aí, eu já falo o meu. Não, é isso mesmo. Vai pegar o Porto, aí eu acho que vai... Não, eu gostaria de pegar o Porto ou o PSG, ou se você quer elevar o nível PSG para ter revanche, mas eu acho que vai dar um Real Madrid, uma Juventus, uma zica. E vocês gostariam de pegar pelo menos um Sevilla? Querer pegar, eu acho que eu queria PSG ou o Real Madrid. Mas eu acho que o Dortmund pega ou uma Atalanta ou a Juventus também. Ou até o segundo colocado desse grupo H. Podia fazer essa enquete, hein? Acho que seria legal uma enquetezinha assim, hein? Eu acredito que, assim, se mantiver essas classificações, o mais improvável, pelo menos na minha visão, de enfrentar na próxima fase é o Sevilla. Aproveitando aqui o ensejo, né? Vamos tentar aqui... Volta, vamos lá. Aproveitando o ensejo aqui do assunto da Champions League, vamos fazer um giro do que aconteceu por hoje, né? Na competição mais importante de clubes aí do planeta. Querido Renan, você traz algum destaque aí dessa Champions League de hoje aí? Tirando, é claro, o nosso grupo do Borussia Dortmund, mas pelo que eu tô vendo aqui, tem muito grupo em aberto, né, Renan? Tem uns grupos aí que estão com a briga boa.
Mas que essa rodada aí que eu vi, algumas coisas que me chamaram a atenção mesmo foi o mesmo da última rodada, né? O grupo do Mönchengladbach. Para mim, o Shakhtar empataria o jogo, não conseguiria ganhar e ganhou de 2-0. E eu acreditava numa vitória do Gladbach, até porque a Inter estava bem mal. E o Gladbach conseguiu perder em casa para a Inter, né? Foi um jogo que à la Libertadores, porque na noite do dia anterior a torcida do Gladbach foi em frente ao hotel lá da Inter, né? Fez um foguetório lá para os jogadores perderem a concentração, mas não deu muito certo. Acho que quem não dormiu foi o time do Gladbach. Em detalhe, Renan, eu acredito que o Gladbach deixou escapar a classificação nessa daí, porque, olha, eu acho muito difícil o Real Madrid perder pro Gladbach nessa última rodada. Eu acho muito difícil mesmo. Olha, sinceramente, Elito, eu não acho, não. Vendo o jogo que o Real Madrid fez contra o Shakhtar, o time, pelo menos, ao meu ver, não. Eu acredito que se o máximo que ele consegue é um empate. Tudo bem que o Gladbach também tá muito inconstante, né, eu diria, porque ele faz bons jogos, mas o placar não condiz. Aí vai lá contra o Shakhtar, que é outro que tá surpreendendo, enfia duas goleadas neles, e chega contra a Inter, que é a última colocada do grupo, e perde em casa. Então, para mim, esse é o grupo que menos dá para palpitar sobre, mas acredito ainda que o Gladbach pode se classificar contra o Real Madrid e eliminar o Real Madrid, dependendo do jogo do Shakhtar, que vai ser outro jogo também que eu quero assistir, porque o Shakhtar tá jogando um futebol bonito de se ver, né? Eu não assisti os jogos deles contra o Gladbach, mas pelo placar parece que o time não foi tão bem, né? E seria bem legal, assim, né, com todo respeito aos torcedores do Real Madrid e da Inter, que classificasse o Gladbach e o Shakhtar. Seria interessante porque foram os primos pobres do grupo, né? Todo mundo apostava no Real Madrid, na Inter, e aí o Shakhtar dá uma surra, deu 2 surras no Real Madrid, inclusive. Exatamente. E, sinceramente, se o Shakhtar se classificar em segundo, é um time que eu não queria enfrentar, não, porque o Shakhtar, quando tá inspirado, ele faz um jogo que é muito rápido. O jogo, principalmente contra o Real Madrid, eles têm uma transição de bola ali que, com o elenco brasileiro deles, né, uma transição ali que é muito rápida e que a gente sabe que o Dortmund não é o melhor contra times assim, né, bem mais rápidos. Então é um time que, se classificar em segundo, eu tentaria evitar. Perfeito. E Breno, meu querido Breno, nesse giro aí pela UEFA Champions League, você traz algum destaque aí? Algum grupo que chamou a atenção? Algum time, uma partida? É muito interessante, né? Você vê um RB Salzburg, lógico que talvez não passe, mas está na cola do Atlético de Madrid. Não sei qual que é o último jogo dele, qual vai ser. Porque se for um jogo direto, ele pode acontecer de uma vitória e passar. Deixa eu dar uma conferida aqui para você aqui. Sim, pode. Possibilidade tem, matemática tem. Exatamente, é partida direta. E é na Áustria. E aí, pode ter alguma zebra? Você acredita, ou alguém acredita em zebra? Eu acredito em todas as possibilidades do futebol. É menos provável, mas pode acontecer. É possível. Até porque no sinceramente, essa zebra eu não acredito, não. Eu também não acredito, mas, né, tá ali. Não sei, hoje, né, a gente vê que o Manchester United, ele sempre tá indo também para a Liga dos Campeões, mas já não é aquela força. Então, provavelmente, de repente, o RB Leipzig consegue uma classificação para a próxima fase e deixa de novo o time de Manchester na Europa League. O Manchester, ele perdeu muita força na Europa, né? Que depois que eles perderam o Alex Ferguson, teve uma transição que até hoje eles conseguiram se encontrar. E também temos que lembrar que lá na Inglaterra, o Manchester United também tem um Favre lá, né? Tem um Favre norueguês lá que de vez em quando... Só rapidinho, o primeiro jogo da Champions foi United e Leipzig.
lá na Inglaterra, e o Leipzig voltou com 5 gols na mala, né, que eles tomaram, então... Sim, ou pelo menos a melhor hipótese pode acontecer do RB Leipzig empatar com o United e o PSG perder pro time turco, pro Istambul. Então pode acontecer com o RB Leipzig. Seria engraçado, mas acho que é improvável. Cara, sinceridade, assim, eu não suporto o PSG, não suporto mesmo, mas não vejo eles perdendo pro Istambul. Acho que não menosprezando, mas... Não tem um cenário que a gente possa... Tudo bem, o futebol a gente sabe, mas não tem um cenário que o PSG perca para eles. Eu também concordo. E outro destaque também que devemos trazer aqui antes de fechar, mas antes de virar nossa página da Champions League, é no grupo G, onde Barcelona e Juventus vão decidir classificação, e o duelo de Cristiano Ronaldo contra Messi, né? O duelo tão esperado aí, teremos os fanboys aí do Cristiano Ronaldo para o fanboy do Messi, né? E para os fanboys do futebol em geral, vão ver esse grande duelo de duas lendas máximas do futebol. Muito bacana esse duelo também. Diria que o André Henning não vai saber como narrar esse jogo, hein? Não vai saber. Ele vai quebrar o microfone. Ele vai ter um ataque cardíaco. Exato. E lembrando também aqui também que no grupo D está em aberto também. O Liverpool classificou, mas a briga está entre Ajax e Atalanta. E o bicho vai pegar. Interessante também. Bom, vamos virar a página aí da UEFA Champions League. Alguma observação? Alguém quer falar alguma coisa? Nada. Pode ir. Vamos seguir que... Só dando ênfase aí para a galera que está nos ouvindo, que quando sair o sorteio da Champions League, vamos fazer uma live aí. Estaremos em bloco aí, participando aí do sorteio da Champions aí, porque é aquela expectativa. O sorteio é sempre gostoso acompanhar. Bom, e virando a página aqui do nosso podcast, nós vamos voltar com um quadro aqui que todo mundo ama, porque assim, é o quadro mais corneteiro que existe, né? Ele deu uma pausa e agora retornamos com ele, vamos de leve, pitadinho ali, né? Um pouquinho ali, um pouquinho aqui, não sempre, que é o todo mundo gosta, menos eu, retornando aí. Renan e Breno, eu vou dar um tempo para vocês pensarem enquanto eu falo o meu, beleza? Pode ir, mas o meu já tem aqui, vai ser polêmico, já adianto. Beleza. Então vou começar aqui com um francês aqui chamado Paul Pogba. Para mim esse aí é muito mais marketing do que futebol, nunca gostei. Todo mundo aclama ele, não, que ele joga muito e tal, é craque. Mais ou menos. Eu não, assim, eu acho ele bom jogador, é claro, mas bem menos do que falam. Desculpa aí os torcedores do United, acho que nem os torcedores do United devem gostar tanto dele, né? Eles estão apaixonados pelo Bruno Fernandes lá, o português. E para mim o Pogba é o jogador aí que todo mundo gosta, menos eu. Agora com você, querido Renan. Olha, eu vou falar e vou explicar, hein? Todo mundo gosta, menos eu, é o Zorc. É um dos ídolos do Dortmund, a gente sabe. Não estou dizendo que não gosto dele como jogador, mas sim como dirigente do Dortmund. Por quê? Porque ele, tudo bem, ajudou o Dortmund, tudo bem, muito obrigado, sei de tudo que ele fez como dirigente. Só que o Dortmund não corre mais risco de falência e parece que ele se prendeu nisso, porque... como ele, depois desse período de falência, ele parece que se prendeu lá e não ajuda, isso não ajuda o Dortmund a crescer, principalmente com as declarações dele. Sei de tudo que ele faz pelo Dortmund, principalmente nessa questão do Sancho, ele foi ótimo nas contratações, só que o Dortmund precisa de um dirigente hoje que eleve ele a outro nível, que tenha a cabeça mais aberta. O Zorc, ele é ótimo, só que eu não gosto de como ele gerencia o time hoje. O time ficou muito para trás e o tempo passou. Tem muitos pensamentos que a gente ouve que vêm de lá, principalmente em questão de parâmetros para contratações que precisam ser mudados, porque senão o Dortmund vai ficar estagnado. Vai ser apenas o trampolim, igual a gente fala. Perfeita observação do Renan. Colocou o Zorc como dirigente, não como jogador. Como jogador, todo mundo sabe que foi ídolo do Borussia Dortmund, acabou a no pé, ok. Mas concordo aí com o Renan aí, nas palavras, assina ali embaixo. Todo mundo gosta, menos eu? Pode ser polêmico, mas não sei se é tão polêmico assim. Todo mundo gosta, menos eu não gosto do Kaká. Não é nem
Eu não acho que ele foi todo esse jogador. Ele fez um ano lá em 2007. Para mim, ele não é esse todo jogador. Esse negócio de levantar a mão pro céu, esse que ele coloca, enfim. Eu não acho. Eu acho que ele é um bom jogador, mas para mim não é tudo isso. E também teve a briga lá que ele mascarou. Ele foi até louvável que ele foi todo machucado para a Copa, mas aí eu acho que o Dunga deveria ter reavaliado. Não poderia ter um jogador a menos numa Copa do Mundo, sabendo que você só tem 23 jogadores. Por mais que seja louvável, não deveria ter convocado. E eu também não gosto muito do Kaká, não. Acho que se faz muito de bom moço, mas também não é tudo isso, não. Fica o registro do Breno. Bom, eu acredito que o último grande camisa 10 que a seleção brasileira teve de fato foi o Rivaldo. Hoje é o Neymar também, né? Mas até prefiro o Neymar como jogador, assim, na seleção brasileira do que o próprio Kaká. Eu nunca achei o Kaká encantador. Foi campeão em 2002 na Copa do Mundo, mas ele era banco. Na Copa do Mundo que era dele, que era de 2010, né? Que né, ele era um dos melhores jogadores do mundo ali. Não foi, né? Na verdade, ele era o melhor jogador da seleção brasileira. E em função dessas lesões não conseguiu ser. 2006 também, que era a seleção galáctica da seleção brasileira, que era o Quarteto Mágico, que era Ronaldo, Adriano, Ronaldinho. Mas eu vou falar uma coisa, mas nesse 2006, quem fudeu a seleção foi o Parreira. O Parreira. E os jogadores também que estavam nem aí, né? Ninguém tava nem com nada, né? Era a gente... Quem não tava nem aí era o Adriano, o Ronaldo e o Ronaldinho Gaúcho, porque o resto queria. Mas aí... Nem o Cafu tava, né? Eu também não gosto muito do Cafu também, não. Cafu tava. Pra mim, o Wagner é melhor que ele. Pronto, falei. Cafu, muita gente tem muito carinho pelo Cafu aí. Bom, então é isso aí. Esse foi o nosso quadro aí. Todo mundo gosta, menos eu. Alguma observação? Nada. Segue, então. Vamos seguir. E agora vamos pelo quadro Merecia Mais, né? Um quadro aí que traz justiça àqueles jogadores que, porventura, né, poderiam merecer mais no futebol brasileiro, no futebol europeu, no futebol... Não importa onde seja, no futebol mundial. Trazemos aqui entre aspas, uma justiça a um jogador aí. Renan, você tem o seu jogador do Merecia Mais? Tenho. Meu Merecia Mais vai para um conhecido nosso, Aubameyang. Eu acho ele um cara muito bom, um jogador que a gente sabe que para fazer gols é com ele mesmo, e acho que ele não tem tanto valor quanto merecia. Bela observação. Querido Breno, com você agora. O meu Merecia Mais eu vou colocar o Zinho, cara. O Zinho jogava muita bola, cara. Muita bola. Muita. O que o Galvão fez com ele em 94 foi um absurdo, cara. Colocar ele como ceradeira. De um pejorativo, cara. Sem tamanho, cara. O Zinho jogava demais. E ele jogou no Palmeiras, no rival que eu torço. Mas assim, o Zinho jogava muita bola. E jogou naquele Cruzeiro de 2003... muita bola, já com os seus 40 e poucos anos. Aquele negócio de dominar a bola e não sei o que, chamar o cara de enceradeira. Cara, o próprio Zinho falou que, a família dele ficou chateada com isso. O Zinho dá uma dinâmica pra seleção e pros clubes também. Era muita bola. Eu acho que ter colocado ele foi Copa do Mundo e tudo mais, mas eu acho que o Zinho jogava muita bola. Mas aí esse negócio que pegou do ceradeira, aí lascou ele. Mas ele foi um grande jogador. Mas esse negócio do ceradeira não... Foi meio traumático, assim, pra família dele. Bela lembrança aí do Zinho.
E, bom, o Galvão Bueno sempre queima jogador, né? Como diria o ex-piloto de Fórmula 1, tricampeão mundial, Nelson Piquet, né? O Galvão Bueno não entende porra nenhuma de Fórmula 1 e também não entende porra nenhuma de futebol. Muita besteira. Fala muita besteira o Galvão Bueno, mas fica a observação cozinho aí. Bom, e assim, nesse quadro... Observação o quê? Oi? Observar o que fica aí que você falou? Não, eu falei que fica essa observação em relação ao Zinho. Ah, tá. Entendi outra coisa. Você entendeu outra coisa, eu sei que você entendeu. Entendeu? Não precisa cortar essa não, editor. Não corta essa não. Não, é Puzinho. Fica sob observação. Ai, caramba. Bom, vamos falar um pouco de outro jogador aí pra mim, o merecia mais aí é um ex-jogador nosso também, zagueiro, Subotic, Subotanque, zagueiro monstro. Aquela bola que ele tirou em cima da linha acho que foi do Robin na final da UEFA Champions League, foi sensacional. Acho que deveria ter tido mais oportunidade no Borussia Dortmund, deveriam ter trabalhado mais com ele. E assim, quando ele foi lá para o União Berlim, deu para ver que ele estava, assim, fisicamente, ele estava totalmente acabado em relação ao que ele era no Borussia Dortmund. Não sei o que aconteceu, não sei qual a mentalidade que o jogador tem, não sei qual o problema pessoal que ele tem ou não, a gente não sabe. Mas eu sei que ele é um jogador aí que é uma lenda do Borussia Dortmund, com certeza aí será um dos lendes do Borussia Dortmund para os eventos no futuro. Mas é um cara que para mim merecia mais na carreira, merecia mais, inclusive, prestígio no próprio Borussia Dortmund. Acho que não deveriam ter desistido dele. E até porque nós ficamos muito tempo sem zagueiro e eu acredito que o Subotic com 50% é melhor que muita gente que jogou ali nas nossas zagas ali. Então fica aí essa justiça aí pro Subotanque, essa observaçãozinha. Bom, e agora vamos pro duelo de lendas, né? Duelo de futuras lendas, no caso aqui, rapidão aqui, só vocês voltam, acabou. Rashford contra Mbappé, o britânico, o inglês contra o francês aí, 2 molecote, destaque dos seus times, o Rashford número 10 do Manchester United, o Mbappé aí número 7 do PSG. Renan? Mbappé, futuro melhor do mundo. Breno? Mbappé também. Eu vou de Mbappé também, vai, não vou mentir. Melhor jogador do PSG. Eu gosto do Rashford pode ser uma eterna promessa? Não, acho que não. Ele tá bem, cara. É o principal jogador. Vai evoluir muito ainda, vai ser um nome muito falado ainda. Se ele ganhar uma Copa pela Inglaterra, ele vai estar no mesmo patamar que o Mbappé daqui a pouco, tipo, em prestígio. Porque pra você ganhar uma Copa do Mundo, o Mbappé já tem uma Copa. Mesmo se ele não ganhar, acho que já ele tá num Real Madrid ou um Barcelona aí, viu? É verdade, tem futebol aí. E fora que é um jogador, vale a observação, antes de nós virarmos a página aqui, é um jogador que ele faz trabalho social, ele é um cara que tem muita representatividade. Ele pensa nas pessoas que têm menos, ele faz campanha na Inglaterra, ele é um cara, assim, quem tem curiosidade, procura sobre o Rashford, sobre a ação social que ele faz, que ele é um jogador muito presente nisso. Isso é um exemplo de jogador, que assim, eu acho que o jogador ele tem que ser bom dentro de campo e fora dele também, entendeu? E aí, né? Ele é um cara que fora de campo dá show. Dá show, exatamente, né? Camisa 10 também fora de campo. Então esse tipo de jogador, de personalidade, que eu acho que as pessoas, os mais jovens aí que estão escutando, tem que se inspirar, entendeu? Porque tem muito cara que é muito bom de bola, mas que fora de campo é um palhaço, então, né? Mas essa é a minha opinião, né? Vocês podem concordar. Bom, vendo a página aí, eu voltei no Mbappé, né? Então, Mbappé 3x0 aí, foi rapidinho esse aqui. Agora vamos pelo giro pelo mundo aí, postando pelo Renan. Renan, mata a fala no giro pelo mundo. Olha, meu giro pelo mundo hoje é mais um pensamento, né? Até onde vale a saúde de um jogador? Porque a gente tá vendo aí, são 2 observações que eu tenho para fazer, né? Porque, primeiro, a gente tá vendo, principalmente aqui no Brasil, muitos mesmo, jogadores que estão com coronavírus e não... Tipo, tem time que são 10, 11 jogadores. Então, a gente sabe que pode, tudo bem, ele se recupera porque tem uma saúde mais adequada, né, por conta de ser atleta, tudo mais, mas ainda assim isso não é suficiente, porque a gente não sabe quais vão ser as consequências daqui 1 ano, 2 anos dessa doença, porque é tudo muito novo, né, então, e parece que não tem
nenhum cuidado com isso, porque a dona do campeonato, principalmente aqui do Brasil, que é a CBF, não tem nem se cogita a ideia de paralisação do campeonato, e toda rodada a gente vê muitos jogadores, e inclusive até um caso recente, que foi do Atlético Mineiro, um jogador, ele teve muitos jogadores infectados, né? E um dos jogadores, pelo teste da CBF, poderia entrar em campo, só que o Atlético Mineiro resolveu fazer um outro teste para comprovar, e de acordo com esse outro teste que o Atlético tirou do bolso para fazer, ele não pôde entrar em campo, ele teve que ser afastado. Então também tem isso. Então aí, e também, claro, esse final de semana na Premier League teve um choque de cabeça entre o Jimenez do Wolverhampton e o Davi Luiz. Os dois, num lance logo no começo do jogo, bateram de cabeça, e foi um lance muito forte, porque o Davi Luiz, ele continuou em campo, mas com uma faixa na cabeça e a faixa sangrando. Pode ter sido ele que pediu, mas até aí o técnico deveria tirar, porque é um choque de cabeça e foi forte. E o Jimenez, ele foi direto para um hospital, porque ele ficou desacordado. Tiveram que dar oxigênio para ele, ali dentro do campo mesmo. Saiu com a manta térmica e teve que passar por cirurgia, se eu não me engano, pelo que eu li, por conta de um traumatismo. Então, não é um lance que ocorre tanto, mas deveria pensar em algo, né? Porque é um lance muito perigoso, cabeça com cabeça. Tudo bem, futebol é esporte de contato, a gente sabe que é um lance que não tem muito como evitar, mas deveriam ter um cuidado maior, né? Um respeito maior com a vida dos atletas também, porque eu que estava assistindo, e até o comentarista da ESPN, que eu não lembro quem era, estava muito incomodado com a presença do Davi Luiz em campo depois de um choque tão forte, e com a faixa na cabeça, a bandagem, né? E o sangue escorrendo pela bandagem. Então não deveria pelo menos ter uma regra ali, né, que ele não poderia continuar em campo, porque na hora pode não ter sido nada, ele estava com o corpo quente, mas e se depois piora esse choque de cabeça? Porque a gente viu que o Jimenez teve que passar por cirurgia. Então até onde vale, né, a saúde de um atleta? Pelo que eu li, parece que ele pode até se aposentar. Parece que o negócio foi muito grave. O Wolverhampton, na verdade, ele não passou muita informação sobre o caso e disse que não estipula um período para ele voltar. Então, é um caso muito grave que aconteceu. A gente ainda não, pelo menos aqui do Brasil, a gente ainda não consegue saber muito de fato quanto tempo ele vai ter que ficar fora. A gente viu que o Peter Cech prometeu, né, na época, depois prometeu a mãe que ele jogaria com capacete até o final da carreira, né? Que é o que ele fez depois de um choque de cabeça. Mas é super válido o seu pensamento. Pelo menos o que eu acho que deveria ter uma regra, porque o Davi Luiz, para mim, não tinha que continuar em campo, por mais que não tivesse um outro zagueiro no banco, o Davi Luiz falasse, tô bem, quero continuar, cara, ele tinha que sair dali na hora e fazer um exame ali, ir junto pro hospital com o Jimenez e fazer um exame, uma tomografia, qualquer coisa, porque é perigoso. Sim, e nessa questão tem um filme falando que qual que é o nome do filme? Um Pequeno Entre Gigantes, alguma coisa assim, de um cientista analisando a cabeça de jogadores de futebol americano. Por mais que o nosso futebol não tenha tanto esse contato, mas há pesquisas que muita cabeçada na bola, você também pode sofrer consequências na cabeça. Pode ser que muito jogador no futebol americano ele se suicidou
muita cabeçada, eles ficam doidos. Eu não lembro o nome do filme, mas mas é isso. Cabeça com cabeça, a cabeçada na bola. Tudo que você bate na cabeça, o movimento, ele acaba atingindo o cérebro. Sim, sim. Inclusive, Breno, antigamente tinha muito treinamento como se fosse uma forca, né? Uma corda com a bola pendurada e jogador cabeceando. Hoje em dia não tem mais isso, porque já foi comprovado já que só de cabecear a bola traz lesões para o cérebro, né? Traz lesões para a cabeça. E a cabeça do ser humano não foi feita para ficar batendo. E foi bem lembrado isso aí, que esses dias não foi ontem, eu estava vendo aquele De Noite lá, o programa do Danilo Gentili, né? Um ótimo apresentador, adoro o Danilo Gentili. Ele estava entrevistando o Vanderlei Silva, né? O lutador de MMA, e o Vanderlei falou que ele já entrou em acordo com uma universidade X aí, que quando ele falecesse, ele doaria o cérebro dele para essa universidade, para poder estudar o cérebro dele, para entender como é que reage, como é que fica com o tempo o cérebro de um ex-lutador de MMA, porque isso é muito impacto na cabeça, né? E aí ele estava explicando lá em relação ao futebol também, que tem muitas lesões. E se nós lembrarmos o jogador, é uma lenda brasileira, o Sócrates era médico e o Sócrates não gostava de cabecear a bola, porque ele já sabia dessas lesões, os problemas que traria a longo prazo. Então é muito preocupante mesmo. Eu não vi o lance do Jimenez com o Davi Luiz, na verdade eu ouvi quando aconteceu, mas eu não procurei ver a imagem, porque às vezes foi uma imagem forte, eu não queria ver, não estava muito afim, mas fiquei preocupado, inclusive pela essa possibilidade de aposentadoria dele que o Breno colocou. Então o negócio foi muito feio mesmo, né? Vou falando, agora que eu lembrei, eu tava vendo eu tava conversando com o Renan uns dias, acho que foi até ontem, falando sobre algumas coisas, até eu citei o Paulo Nunes, enfim. E aí me lembrou muito na época do Grêmio, que o Jardel era muito cabeceador. E aí, tipo, uns tempos atrás mostraram o Jardel meio não descompensado, assim. Meio que ele não falava, tipo, as coisas nada a ver, assim. Não sei se isso tem alguma coisa a ver, porque todo mundo falava que ele era um exímio cabeceador. Então ele cabeceava muita bola por jogo, e tendo jogo de quarta, domingo, terça, sei lá, terça e sábado, enfim. Pode ser que tenha gravado alguma coisa ali, não sei. Pode ser só pode ser até uma suposição, mas é isso. Sim, sim. Bom, mas fica aí bem pertinente aí o Giro pelo Mundo do Renan aí, muito bom. Inclusive, parabéns, Renan. E agora a sua vez, Breno, de mandar o Giro pelo Mundo aí. Eu tava vendo um giro, eu tava pesquisando não. Eu tava vendo que o meu giro pelo mundo eu não vou falar futebol, mas futebol de salão, assim, mas envolve muita coisa legal. Há 23 anos, o Barcelona no futsal, cara, ele perdeu de propósito para não pegar o Internacional na época do Manuel Tobias no futsal, na final do Mundial de Clubes. Mas tem outras coisas, e é muita coisa, é muito interessante. Você vê que o Barcelona quis perder de propósito e depois, logicamente, foi para a semifinal, ganhou, perdeu a final contra o Internacional. E o Internacional é um time que dá muito, é meio algoz do Internacional, do Barcelona, aliás. Na estreia, eu tava vendo que na estreia do Maradona, né, falecido Maradona, quando ele estreou no Camp Nou, o jogo foi contra o Internacional, acabou perdendo também. E quando teve o Mundial de Clubes, o Inter ganhou do Barcelona também. Com gol do Gabiru, Breno. Com gol do Gabiru. Olha que coisa interessante. Exatamente. O Internacional algoz do Barcelona, do grande Barcelona. Pessoal, fica aí o registro do Giro pelo Mundo, bem curioso mesmo, e com certeza o torcedor colorado aí que nos ouve aí, alô Marcola, né, torcedor do Inter aí, com certeza vai gostar bem de ver essa info aí, né, que é torcedor fanático internacional do nosso aurinegro aí. Um salve aí para todos os torcedores colorados. Bem interessante mesmo, né, inclusive aquela final lá foi
Então eu não acredito que como o Barcelona perdeu, né? Porque o Barcelona era favorito, mas enfim. Bom, e agora o meu giro pelo mundo é rapidinho, é coisa rápida mesmo, em relação à ascensão do técnico José Mourinho no Tottenham, né, brigando aí cabeça a cabeça com o Liverpool pela liderança na Premier League. Eu acho que o Mourinho, ele reacendeu como técnico. É impressionante, bem legal o trabalho que ele faz no Tottenham. Tem um documentário, eu não lembro se é no Netflix ou no Prime, que mostra os bastidores do futebol e mostra uma briga que tem o Son com o Lloris e a maneira como o Mourinho aparta aquela briga de maneira profissional, mostrando... Ele fala assim, olha, eu não quero saber quem tem razão, mas o nosso time é muito bom, mas o que falta para o nosso time? Ele fala, né? Falta para o nosso time fazer uma falta, tirar essa transição dele rápida, porque eles chegaram na nossa área e fizeram o gol, por quê? Porque nós não fizemos falta, não paramos o jogo, nós temos que ter malandragem na partida, temos que ter inteligência na partida, e ele vai falando, vai explicando no quadro dele, é bem legal. Joelito, é no Prime. É no Prime, né? É no Prime, é ótima série, quem quiser assistir aí, eu assisti, é uma série muito boa. Olha só, hein? Mais uma para nossa coleção, para o podcast especial que vamos falar sobre entretenimento em relação ao futebol, sobre séries, sobre filmes, sobre documentários, que é muito bacana. O Renan já jogou informação que é no Prime, vale a pena ver. E fica sobre essa observação em relação ao José Mourinho, perdão aí da gaguejada aí, né? Um salve para Rodrigo Gaga aí, aproveitando isso. Ai. E antes de encerrar, antes de nós irmos para a consideração final, vamos fazer apenas uma observaçãozinha, Renan, porque parece que um membro nosso aí, um seguidor nosso chamado Rael aí, ele mandou uma citação para nós, uma história dele, né, que o nosso podcast estava no top dele, não era isso? Isso, foi se eu não me engano, foi um dos podcasts que ele mais ouviu aí no ano de 2020. Perfeito, assim como o Rael, certamente outros torcedores aurinegros aí que nos seguem, que nos ouvem, também prestigiam o nosso podcast. Queremos mandar um salve especial pro Rael aí, que mandou esse direct aí, na verdade ele citou no stories dele, apareceu lá para nós lá. Valeu, brother, continue aí ouvindo nosso podcast aí, que nós fazemos podcast para vocês, para você, né? Tem outra marcação aqui também do podcast mais ouvido, número 1, da nossa presidente Maiara Batista, hein? Acabei de ver aqui. Aí sim, hein? Merece um salve também nossa querida Maria Batista. Maia, um salve para você, Maia. Falta você aqui conosco no podcast aqui, uma alma feminina aqui, sempre muito bem-vinda, Raia. Grande Raia, né? Fico feliz. Estamos felizes com isso, né, Renan? Opa! Estamos sendo prestigiados aí. E é bacana isso, porque às vezes a gente faz o programa do podcast e a gente talvez não tenha noção do alcance. Mas é muito interessante saber que alcança as pessoas e que, assim, né, nós fazemos trabalho aqui com muito suor, com muito orgulho e muita vontade, muito prazer também, né? Então, um salve aí. Um salve. Nossa presida, um salve. E vamos para as considerações finais aí. Renanzito, pode mandar. Agradecer a todo mundo que acompanha a gente aí nesse ano que está sendo muito difícil, mas temos que seguir, né? Então, vamos lá que em breve aí a gente pode ter muitas novidades aí para quem acompanha a gente também. E agradecer a todo mundo aí, Breno, Joelito. E vamos embora que o dezembro só está começando e o Dortmund já está fazendo isso com a gente. Exatamente. Breno, suas considerações finais. Dar um abraço a todos. Parabéns pelo trabalho. 2020 acabou. Então é praticamente 30 dias de fazer 2021. Desejar uma boa semana para todos. Um bom fim de semana. Esperamos com alegrias para a gente vir mais ameno aí na próxima quarta-feira. Boa, perfeito. 2020 de fato está quase acabando. Bom, de qualquer forma não foi, digamos que não foi muito bom, né? Mas com certeza foi bastante aprendizado. Mas estaremos aí mais próximo podcast para fazer uma retrospectiva aí desse ano de 2020, principalmente, sobretudo no quesito do futebol, né? Bom, agradecer a todos que nos ouviram até esse presente momento. Continue presente conosco aí. E um grande abraço e aquele famoso valeu!